Então, para falar um pouco mais aprofundando sobre a alimentação equilibrada como parte de um estilo de vida que também inclui vários níveis, considerando tanto o emocional, o mental, o espiritual, né? Principalmente, passa pelo entendimento de que a gente se conecta à essência daquilo que a gente se alimenta. A gente se alimenta também da energia daquilo que a gente come. E são os alimentos que a gente escolhe que vão compor as células, né, do nosso organismo e que também vão alimentar o nosso estado de espírito. Então, o alimento ele pode tanto fortalecer aspectos mais elevados do nosso ser, da nossa essência, desenvolvendo dimensões e aspectos mais sutis, ou então pelo uso de alimentos inadequados, alimentos ou comidas que carregam dor, sofrimento animal, do reino animal, ou então comidas, né, que são produzidas de forma inadequada, com químicos e tudo mais, pode levar ao um enfraquecimento, né, do organismo e também afetar outros níveis. Então, por isso que a alimentação, ela faz parte de um estilo de vida e interfere de forma direta no estado de saúde em vários níveis. E a gente sabe que a Terra é prodigiosa e abundante em fornecer cores, sabores que alimentam. Então, entender essa linguagem da natureza que nos comunica através dos alimentos é também uma maneira de decodificar a memória que cada alimento guarda em si. Então, hoje nós vamos falar sobre a linguagem de cada sabor e como isso também se relaciona com a medicina ancestral do Ayurveda e nos perguntar o que alimenta de verdade, o que alimenta a vida em nós. E dentro desse conceito de que a gente também se alimenta da energia daquilo que ingerimos, podemos abranger para a nutrição evolutiva, para uma nova consciência e entender como a alimentação também influencia, né, impacta diretamente sobre a expansão da consciência. Então, para começar falando da linguagem de cada sabor, a gente poderia considerar que cada alimento tem um sabor que comunica uma sensação. Então, isso vai informar ao corpo uma frequência que afeta os nossos sentidos e percepções. Eu tô olhando para cá porque eu tenho aqui no computador o meu roteiro. Então, a gente se alimenta também através dos sentidos, não é só o paladar. Aquilo que é a forma como a gente enxerga o alimento, né? Por isso as cores, também a gente come com os olhos, né? A preparação de um alimento, a forma como ele é apresentado, as texturas, né? Os aromas, tudo isso vai de alguma forma estar nutrindo os nossos vários sentidos. Então, por exemplo, dentro do entendimento, né, do que, como é que os alimentos são compostos, a gente tem os 5 elementos, né, da medicina do Ayurveda, que vão compor pela combinação os sabores, certo? Então vamos falar de cada um deles e o que faz de cada sabor algo único e por que isso nos impacta de forma diferente. Né? Então, é entender que cada sabor é formado por essa combinação de elementos e isso vai dar atributos a esse sabor também. Então, vamos lá, vamos por etapas, certo? O sabor doce, ele é uma composição dos elementos terra e água. A terra, né, mais densa, ela absorve, ela compacta, né, e ela tem mais peso, né,
E aí a água tem as suas características também, de maleabilidade, de condução, tem a ver também com as emoções, os sentimentos, as nossas águas emocionais, né? E veja, quando a gente geralmente está com situações emocionais, assim, né, afetivas e carências, o sabor doce, ele fica bem apelativo. É como se a gente tivesse necessidade maior de suprir é, essa, essa busca, né, como se fosse uma falta mesmo, né, uma carência de suprir, que é suprida por esse sabor doce, né? Então, veja, a sensação de contentamento, de acalmar os sentidos, a gente come alguma coisa doce, parece que aquilo alivia, né? E esse sabor doce, ele tá presente não só no açúcar, na verdade, a gente não deveria associar o doce a, a coisas assim que vá açúcar branco, né? Essa coisa refinada que tá concentrado, porque na natureza a gente tem o sabor doce até nos grãos, cereais, né? Na sua forma in natura, se você prova um grão de aveia, de centeio, você observa que ele tem um dulçor, e esse elemento ele está presente também nas frutas, numa gama de vegetais, né? Até um brócolis pode ter um pouco de sabor doce. É que a gente meio que adultera, né, os alimentos acrescentando muito sal, muito condimento, muita coisa picante, que de alguma forma mascara a essência de cada sabor. Então é importante que dentro de uma alimentação equilibrada contenha todos os sabores, nenhum pode ser excluído. E quando a gente entende que o sabor doce ele não está associado ao açúcar de mesa, ao açúcar branco, é muito possível a gente ter uma alimentação com coisas doces e que sejam naturais, né? As próprias frutas são bastante doces e hoje em dia a gente tem essas frutas híbridas que muitas vezes até pode ser uma sobremesa, né? Elas deixam de ser aquelas. Vamos dar um exemplo: a manga, né? Que antigamente era cheia daquelas fibras, aquelas ferpas, e comer manga era todo um trabalho, né? Você tinha que se entregar aquilo ali e estar disposto a se lambuzar. E aí você já tinha também todos esses elementos de fibras para conter um pouco a frutose. Hoje em dia essas mangas híbridas, elas praticamente não têm nem fiapo, nem fibra de nada, e dá para comer de colher, né? E parece que está comendo uma sobremesa. Então até isso a gente tem que entender que não dá para, tipo, também comer uma manga inteira e achar que tá tudo certo porque é fruta, né? Existem essas variações e a gente pode usar isso com equilíbrio, com parcimônia, de forma moderada, mas sem precisar excluir o sabor doce, né? Integrando ele dentro de uma alimentação balanceada, né? Então, o sabor doce, ele vai tratar, de certa forma, né, as carências, mas, por outro lado, ele pode levar à compulsão, justamente por ele ser muitas vezes, assim, uma compensação de um gatilho emocional. Então, tem que observar, né? Excesso de vontade de comer doce, talvez se perguntar o que está faltando, né, na minha vida, ou que tipo de satisfação eu estou buscando compensar através de uma compulsão, né, por excesso de doces, certo? Então, vamos passar ao próximo sabor agora. Vamos falar sobre o ácido ou azedo, né? Que já tem o elemento terra também, mas aí ele tem o elemento fogo. Então, aí a gente já vai ter, assim, o fogo ele já gera um pouco mais de movimento, né? Aí a gente já tem, assim, tudo aquilo que vai mover os nossos líquidos, as nossas enzimas, os nossos sucos gástricos. Então, entram as frutas cítricas que vão estimular a digestão, o vinagre, fermentados, né? E tem a kombucha, kefir, o kimchi, tudo isso tem essa característica ácida. E aí isso vai estimular o apetite, porque justamente gera esse movimento do fogo e estimula
a liberação dos sucos digestivos, e por isso também tem um fator de favorecer a digestão, né? Por isso que às vezes tomar um shotzinho de limão, ou um pouco de vinagre de maçã, tudo isso também pode ajudar bastante no processo digestivo. Vai favorecer a circulação, a questão do movimento, né? Melhorar o fluxo do sangue e também estimular o funcionamento do cérebro. O salgado já tem o fogo, como tem o ácido, mas tem a água, é uma combinação de água e fogo, até meio antagônica, né? Mas só que ele é um tipo de combinação de sabor que vai acalmar os nervos e também reduzir a ansiedade, aquilo que geralmente enche barriga, né? Pode ver, a gente até gosta de comer um doce, mas quando a gente tá com muita fome, nada como comer uma comida salgada. Ou então, se você passa um dia inteiro comendo só lanche, comendo coisa doce, você vai sentir necessidade em algum momento de bater um bom prato, né? De comida que tenha sal. Porque justamente isso que vai dar aquela sensação de, ai, tô saciada, né? Agora tô alimentado. Então, tem um efeito também de incrementar as secreções biliares, e só que em excesso também, né? Pode, além de aumentar a pressão, a, pode exacerbar comportamentos de impaciência e de raiva, excesso de sal, né? Então, aumenta a pressão, aumenta todos esses estados aí de intolerância, né? Porque a pressão fica a mil, então precisa cuidar com isso também. Olha, basicamente a gente tem 5 elementos e a gente passou aqui por 3 sabores, né? Então a gente falou do doce, que é terra e água, que geralmente, né, indivíduos com personalidade carente, excesso de apego podem ter essa questão de compulsão pelos doces, isso eu não tinha falado ainda, que é um sinal de atenção, né, das nossas lacunas, das nossas faltas, né, o que a gente está buscando compensar na alimentação e sobretudo no doce. Falamos do ácido, do azedo, como algo que estimula na digestão, e agora a gente falou do salgado. Bem, aí a gente volta à pergunta, né? Então, o que realmente alimenta de verdade? O que realmente é uma alimentação equilibrada, né? Lembrando que a gente falou dos macronutrientes, lá dos carboidratos, lipídios, né? Das proteínas, que era importante ter um alimento de cada grupo, nutrição clássica. Aí falamos dos alimentos funcionais também, né? Aqueles que vão trazer um adicional, além de nutrir essa parte de micronutrientes, de macronutrientes, essa parte bioquímica, ainda vão trazer um benefício fisiológico, que a gente falou bastante na aula passada. E agora a gente está querendo aprofundar, entendendo que também uma alimentação equilibrada, ela deve ter essa combinação de sabores. Precisa ter, né? Um bom prato, uma alimentação refinada, agora está muito em modo gourmet, esse equilíbrio, esse balanço perfeito entre os vários sabores. Então a gente já está adicionando um critério a mais para entender o que é uma alimentação balanceada. Lembrando também das cores, da diversidade, um prato colorido para a gente ter também uma gama de nutrientes, né, de fitoquímicos, de antioxidantes. Então veja que o conceito de nutrição balanceada ele vai se ampliando. E aí agora quando a gente vai falar um pouco de o que alimenta, né, essa pergunta, esse questionamento, o que alimenta de verdade, o que alimenta a vida, a gente vai entrar num outro conceito, que eu acho que esse aqui ele é assim é uma pérola, esse entendimento aqui, né? Como se fosse uma grande chave. Então, lembrando que os alimentos nutrem os nossos diversos corpos, não só o físico, né? A parte bioquímica, fisiológica, mas também aspectos emocionais, mentais e espirituais, é como se fossem níveis, né? Que vão se elevando e também se aprofundando. Então, nós nos alimentamos em diferentes níveis, né? E tudo aquilo que entra pelos nossos canais de percepção são estímulos que vão formar o nosso ser. Então,
Veja que o que nos alimenta não é só o que a gente põe pela boca, é aquilo que a gente ouve, né? O que a gente seleciona ouvir, aquilo que a gente seleciona ver, é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente toca, né? Os nossos pensamentos. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que vão formar a essência de quem somos. E, veja, tem um estudo de um filósofo, estudioso, filósofo, experimentador da vida natural, um tal de Edmund Bordeaux, que é um naturalista que fundou a Sociedade Biogênica, certo? E ele criou uma classificação de alimentos que justamente vai, de certa forma, ajudar a responder o que é uma nutrição evolutiva e o que é um alimento que pode expandir a nossa consciência. Porque ele vai além desses aspectos mais materiais, bioquímicos dos alimentos, né? A gente então está saindo do campo do concreto, dessa ciência nutricional de macro e micronutrientes para abranger uma dimensão mais sutil do alimento. Então ele vai falar que os alimentos eles podem ser classificados em biogênicos, bioativos, bioestáticos e também biocídicos. Vamos tentar entender isso, tá? Então veja, alimentos biogênicos. Eu vou ler a definição, depois a gente conversa. São alimentos que geram a vida, né? Biogenes, né? Então geram a vida e fornecem energia vital ao organismo, tornando-o mais apto a se regenerar. Estão entre os alimentos que mais concentram nutrientes. Então, a gente já está falando aqui de um alimento que concentra energia vital, vitalidade, né? Que já é uma dimensão mais sutil do alimento. E que por isso, então, doam essa capacidade para o organismo se regenerar. Então, não é só nutrir ou suprir carência, a gente está falando já de regeneração, é como se a gente estivesse falando de cura, né? Autocura do próprio organismo. E onde é que a gente tem esses. Que tipo de alimentos são esses biogênicos que concentram nutrientes, né? Então a gente vai ter isso nos germes dos grãos, nos brotos e sementes germinadas. Aí já é um novo universo, né? A gente já não tá mais falando de carboidrato, nem de carboidrato simples ou carboidrato complexo, ou de lipídio, de gordura saturada. Olha, a gente tá falando de um outro nível. A gente tá falando daquele germe da vida, de uma semente, onde todo o potencial, né, tá sendo ali estimulado a despertar através de um grão que germina uma semente, né, que desponta para a vida. E nessa semente tem todo o potencial de uma planta, né, de uma árvore. Então veja que ali está o cerne, a essência da vida. E por isso que é um alimento biogênico, porque ele tem todo esse potencial de germinação, de geração da vida que ele vai estar doando, né? Porque a gente se alimenta desses aspectos também energéticos e sutis dos alimentos. Então, essa classe de alimentos biogênicos concentram todos os nutrientes necessários ao crescimento da planta e transmitem esse potencial de vida para o nosso organismo. Então, olha que importante, né? Depois a gente tem os alimentos bioativos, que são aqueles alimentos naturais. Então, eles já são uma outra classe, são bioativos, né? São aqueles que são produzidos na terra e que vão ativar a vida. Então, bioativos. São compostos por, vamos lá, alimentos vivos. Então, não é aquele alimento que está empacotado, industrializado, que passou por aquecimento, outro o quê? Todos esses processos que a indústria alimentícia hoje
faz com que os alimentos se transformem a um ponto de perder toda a sua vitalidade, né? Eu nem devia estar falando isso agora, porque depois a gente vai falar dos biocidas. Tá, mas vamos focar aqui nos bioativos, tá? Então, são aqueles alimentos vivos, não esses industrializados. São aqueles que a natureza produz, né? E nos entrega com toda a sua vitalidade. E que vão, então, ser compostos por hortaliças frescas, frutos da estação, que são produzidos de forma natural, porque todo alimento que ele está dentro do período certo, né? Ele está com todo o potencial daquele momento, ele é propício para aquela estação, né? Então, são os alimentos sazonais e que também são fonte de micronutrientes, que a gente já falou, e de enzimas. As enzimas são as que promovem a vida, né? Então, é um alimento no seu estado mais natural, ele vai ter todo esse potencial de ativar o organismo, por isso que eles são chamados de bioativos. E aí a gente tem aqueles bioestáticos, né? Uma coisa estática, que são aqueles que já não têm tanta energia vital, já foram estocados, às vezes até os cereais, né? Você colhe numa estação e até o outro inverno, o outro verão, o outro outono ainda vai ter aquele alimento porque ele foi estocado. Aí, seja por métodos de refrigeramento, congelamento ou cozimento excessivo, então grande parte da vitalidade desse alimento já se perdeu. Ele ainda vai conservar macronutrientes, sim, carboidratos, proteínas, mas ele já não vai ser tão rico nesses micronutrientes, né, nessas enzimas, nesses compostos vitais. Então, aquilo que vai, tipo, de certa forma, encher a barriga, né, que nutre nessa parte bioquímica, mas que já não tem mais esse quesito, né, de nutrir num nível mais vital, num nível mais energético. Então, são muitos dos cereais, né, que ficam armazenados e que vão perdendo a sua vitalidade. Aí os alimentos biocidas é aqueles que eu estava tentando mencionar antes, né? Que são até comestíveis, né? Eles são comida, mas eles não alimentam de verdade. Então, nessa classe estão aqueles produtos alimentícios que são produzidos de forma artificial, industrializado e cheios de produtos químicos, né? Alimentos que já perderam a sua energia vital, foi destruída por esses processos físicos, químicos de refinação, de industrialização, né? E que são biocidas porque aos poucos, se uma alimentação for baseada só nesse tipo de alimento, eles vão degradando, né? Eles não têm vitalidade, então eles vão roubando, na verdade, os nossos nutrientes para serem metabolizados, né? Então por isso eles acabam sendo nocivos. E essa classificação, ela vai então complementar esse conceito de alimentação balanceada, porque daí a gente, para ter realmente um equilíbrio alimentar, a gente deveria buscar mais alimentos dessa classe dos biogênicos que a gente falou, né, dos germinados, né, dos alimentos que estão no início da vida, os brotos, e também alimentos bioativos, naquele estado mais natural possível, com aquele frescor, toda aquela vitalidade, porque é isso realmente que vai promover a vida, né, que vai nutrir as células e alimentar de verdade. Então, com isso, a gente fecha, né, agora sim a gente tem assim uma amplitude de conceitos para poder falar do que é uma alimentação realmente balanceada, né? Então, vai com certeza se preocupar ali em ter carboidratos, o tipo de carboidrato vai importar, que tipo de gordura que tem, é uma proteína de alto valor biológico, tudo isso para a parte física, bioquímica é importante. Mas a gente não pode esquecer do essencial também, né? Que é se aproximar e ter uma maior proporção de alimentos, se aproximar, quando eu digo assim, se aproximar de alimentos mais naturais possíveis e ter uma maior proporção de alimentos dessa classe dos biogênicos, dos alimentos bioativos.
porque aí realmente a gente vai estar alimentando de verdade, né? A gente vai estar alimentando, nutrindo as nossas células profundamente, com toda essa vitalidade, com toda essa energia de vida, essa energia vital, certo? Então, com isso a gente encerra essa primeira parte, entendendo o que é uma nutrição balanceada, lembrando da diversidade de cores e ter uma maior quantidade de alimentos vivos na alimentação, né? A gente pode continuar comendo ali as nossas misturas de cereais, leguminosas, aquelas verduras que a gente gosta de refogar, mas não esquecer de ter uma boa proporção no prato de alimentos vivos que foram colhidos da terra, né? Que estão na estação certa, que foram produzidos de forma orgânica, respeitando a natureza, é, harmonizados, né? Com todos os reinos e com todos os elementos elementais da natureza, que são ricos em vida e vão transmitir essa vida também para o nosso ser. Então, fica aí também essa dica. Gratidão.